Convidado 5. Olá, Abraham. Esther, como estamos? Abraham, muito bem, senão estaríamos quietos. Convidado 5. Eu comecei a ler seus livros no final do ano passado, depois que alguém me deu o CD, com essas coisas, depois de eu ter insônia por 9 anos. Ano passado comprei um livro sobre isso, comecei a ler, fiquei maluco, mas 5 dias depois eu li de novo e comprei mais 2 livros. Abraham, agora quem é o louco? Risadas na plateia. Convidado 5. Muito boa publicidade. Então, agora eu acho que eu tenho todas as ferramentas em minha frente, uma orientação. Abraham, as ferramentas estão dentro de você. Convidado 5. Eu sei que tenho. Abraham, as ferramentas estão dentro de você e são o seu sistema de orientação. Esta é a chave das chaves, a única. Convidado 5. O problema é, as coisas começaram a mudar. Comecei a ver coisas em 30 dias. Eu mudei minha alimentação e meditei um pouco. O dinheiro começou a vir de diferentes lugares. Eu escorreguei de volta para alguns velhos hábitos. Você sabe, eu era arrogante e agora eu rompi, sabe? Então, eu estou tendo um problema, sentindo no meu vibracional não físico, e é realmente difícil entender. Acontece que a gente passa a maior parte da nossa vida de carne e osso, que a vibração era realmente legal. Eu posso ler, eu posso ouvir você falar isso, mas fazer disso as minhas fibras é bem difícil, entender isso. Abraham, bem, uma das coisas que nós percebemos é que se você só aceitar gentilmente a premissa e tentar encontrar alguma lógica nisso, você já viu que já olhou para um corpo humano em uma placa de Petri nos estágios iniciais e também tem todo o potencial, tudo está lá. Mesmo que pareça tipo gosma, e então isso está se tornando algo com dedos, olhos e nariz, e você pode aceitar essa evolução. Isso é fácil para você. Tudo o que estamos pedindo é que você aceite que havia alguma evolução antes dessa gosma. Existe um início vibracional para todas as coisas, e quando você começa a aceitar a vibração, então começa deliberadamente a direcionar o seu pensamento, mantendo tão bem quanto você possa em um lugar de bom sentimento, e percebe a manifestação correspondente que acontece. E não demora muito para que você comece a associar o que você está deliberadamente fazendo e o que está se seguindo. E isso é tudo o que nós estamos encorajando vocês a fazerem. Ninguém tem que ler nossos livros, ninguém tem que ouvir sobre lei da atração. Você nasceu com todas as ferramentas, você nasceu com variedade suficiente para lhe inspirar mais e você nasceu com esse desejo natural de se sentir bem. Vocês todos nasceram orientados para o egoísmo, isso é natural, para gravitar em torno de coisas que são boas para vocês. Então, nós estamos apenas brincando com vocês, estamos apenas dando uma pequena orientação, estamos querendo dar a vocês pequenas coisas relacionadas para que encontrem seu caminho, porque se você responde a isso, responde aquilo, responde aquilo, responde aquilo, responde aquilo, você fica de cabeça para baixo como uma cortiça no mar, você não tem controle sobre nada. Quando você deliberadamente começa a exercitar um pouco de controle e, como você disse, ter os resultados quase imediatos, é impossível aceitar que, uma vez que você começa a reconhecer pelo menos um pouco, você não vá com tudo para saber quem você realmente é. E a razão para que saibamos disso é que a fonte está fluindo para você o dia todo, todos os dias. Você só precisa ficar no modo receptivo. Isso é tudo. Nós sabemos que às vezes nós fazemos isso parecer simplista, mas os humanos não querem aceitar. Mas às vezes nós tentamos explicar isso com tantas definições que então vocês realmente não querem aceitar o que dissemos. E o que acontece com a maioria de vocês é que vocês têm que viver o suficiente para perceber que existem coisas que não pode controlar e em seguida damos os meios para você controlar tudo.
E se você aplicar as técnicas e entender as leis conforme são apresentadas a vocês, elas são irrefutáveis. Não existe a menor evidência no universo que contrarie nada do que nós dizemos. Então, conforme vocês começam a ouvir e ler e aplicar e sentir e encontrar o lugar do sentimento, ignorando as condições, e encontra o lugar do sentimento, descobrindo seu alinhamento e sua harmonia, o quanto você se sente bem e o resultado que isso traz, não por muito tempo, é inconcebível que alguém não entenda isso. Você anda por aí ouvindo pessoas reclamando e percebe o que acontece na vida delas. E você quer dizer para elas: ei, isso não tem que ser desse jeito. Existe todo um universo aí fora querendo colaborar com você e lhe dar tudo o que você quer. Existe um gerente que está tomando nota sobre cada coisa que você prefere, realmente boas anotações, e está enviando a você sinais sobre como descobrir todas as peças dessa vida magnífica que você pôs naquela realidade vibracional. Mas você tem que cuidar sobre como você se sente e crer na lei da atração. É uma lei poderosa e consistente, e ela nunca irá te deixar de lado, para baixo, nem mentir para você. Não é estraga prazer e não vai lhe dar nada que esteja fora da frequência vibracional que você está oferecendo. Nunca. Você recebe o que está pensando, quer você queira ou não. Você recebe o que está pensando, quer você queira ou não. E ninguém está fazendo nada para você. Você que está criando tudo isso. A primeira vez que nos ouviu e nós dissemos que você cria sua própria realidade, você disse: graças a Deus, finalmente eu tenho controle sobre minha própria realidade. E então você disse: eu crio minha própria realidade? Você recebe o que pensa. Aí diz: mas meus pensamentos pensam sozinhos, eu não tenho controle sobre meus pensamentos? Sim, você tem. Mas você tem que começar com pensamentos simples. Tem que começar com pensamentos generalizados. Não tem que pegar um pensamento que você está pensando há tanto tempo e que se tornou uma crença. Você não pode pegar esse pensamento da noite para o dia, mesmo que ele não estiver servindo a você. Não pode mudá-lo de uma hora para outra. Você pode mudá-lo em cada momento único. Seu ponto de atração está completamente sobre seu controle. E uma vez que você tenha controle sobre seu ponto de atração, vamos dizer isso melhor, o modo como você se sente está completamente sobre o seu controle. E quando você tem controle sobre como se sente, então você está naquele lugar estável e está interagindo com outras pessoas. E às vezes eles ficam loucos com você. Às vezes eles estão orgulhosos do que eles estão fazendo. Eles têm seus ataques bem ali na sua frente. E quando isso acontece, a sua resposta a isso é tudo o que importa. Perder a cabeça quando eles reclamam de você? Você fica fora de controle, as circunstâncias controlam. Se você se mantém firme e sabe o que acontece, você entende, isso é só um desalinhamento, não tem nada a ver comigo. E se você mantém seu alinhamento, ao invés de ter uma reação às condições, você está reagindo e respondendo à vibração do fluxo da fonte que está fluindo para você. Vai ficar cada vez mais fácil e mais fácil, até que se torne não sua segunda natureza, mas sua primeira natureza. Até que você se encontre se sentindo bem a maior parte do tempo. E quando as coisas começam, não há nada que você sinta que não consiga lidar, até mesmo as coisas grandes. Então, ao invés de se esconder e se proteger das condições que você não pode controlar ou das condições que você tem medo, muitos de vocês amam muitas pessoas e muitas pessoas amadas vão morrer e algumas vão morrer antes de você. E você vai chamar isso de tragédia e nós vamos chamar de vida. E nós queremos dizer que o jeito que você sente tem a ver com o quanto você está pequeno em relação a quem você é, com quem você realmente é, o quanto está conectado internamente com o que eles realmente são.
Vocês nunca devem sentir falta de ninguém, porque ninguém vai para lugar nenhum, mas você pode se sintonizar na frequência onde você pode ter o dinheiro que você quer, você pode ter os amigos que você quer, você pode ter o que está procurando, pode ter as coisas que você quer, pode ter os relacionamentos que você quer, pode se sintonizar desse jeito. Se você for um pensador relaxado, se não se preocupa com o que sente, isso não tem que ser desse jeito. Você tem controle sobre sua própria realidade. Você não ama saber disso? Nós amamos saber disso, nós amamos saber disso. Nós usamos sua parte do tempo. Convidado 5. Obrigado. Abraham. Está tudo bem aqui. Convidado 5. Vocês me fizeram sorrir. Mais uma pergunta. Abraham. Sim. Convidado 5. Espalhando um comportamento irritante e não chegando no limite. Abraham. Se recuse, porque quando você olha para aquela coisa que está se agravando, está ficando maior, mesmo que você não esteja agravando, você tem que pensar em outra coisa, porque quando você pensa nessa coisa... Convidado 5. E sobre aquela capacidade mental que todas as pessoas têm? Abraham. Sobre o quê? Convidado 5. É sobre aquele botão de capacidade mental que todos têm. Ah, ok. Eu vou ser louco apenas uma vez, e quando o louco é você mesmo, tendo um crescimento. Abraham. Antes de tudo, você tem que ser quem você é. Não tem que ser quem você não é. Mas se você está se alinhando mais com a palavra alívio do que com a palavra agravamento, alguma coisa está agravando você, justamente o que a palavra agravamento significa. Você está se focando em oposição a quem você realmente é. É só uma questão de voltar para esse lado ao invés daquele. Mas o modo como nós estamos abordando, nós estamos mudando de assunto porque nós saímos do assunto. Porque não pode ficar no assunto sem aumentar o agravamento. É a lei. É chato, mas é a lei. E essa consistência significa muito. Se algumas vezes você fica maior ou algumas vezes menor, então você saberia o que fazer, não é? Porque tudo isso é consistente. Você sabe como conseguir os resultados que quer, você sabe. Esther nos disse, ela teria dito a Jerry também. Ela nos diz isso frequentemente e a Jerry também. Eu sei que o jeito que eu estou abordando isso não vai me dar o que eu quero, mas vou fazer isso de qualquer modo. Só porque eu estou sentindo isso, eu não sinto que eu tenha que ser a pessoa que tem que encontrar a vibração certa. Eu apenas sinto que eu quero focar nessa condição e enlouquecer por um minuto. Eu sinto isso. E a razão por que às vezes se sente assim é porque nem sempre você tem os recursos para se sentir de outro modo. Às vezes você está cansado e só quer ficar sentado e quer ficar cansado e apenas sentindo. É porque você não está se conectando com a fonte. Mas você não pode ficar sentado por muito tempo até que seu desejo de se levantar venha novamente, percebe? Você acredita que você cria sua própria realidade, acredita que tem um ser interior que está consciente sobre o que está fazendo a todo momento? E você sabe que seu ser interior tem, nesse momento, uma opinião ou perspectiva constante do que você está focando exatamente agora? Em outras palavras, você não está lá por você mesmo. Seu ser interior está focado em você, exatamente com você, exatamente com você. Esther estava tentando apertar um parafuso no topo da cabeceira da cama outro dia, e era muito alto. Ela não via o que ela estava fazendo. Nós podemos ver. Você vê no que nos metemos? Você tem um guia dentro de você que sabe sempre, e se você aceitar isso, então... Convidado 5. Bem, quer dizer que eu tenho meu próprio Abraham? Abraham. Você já tem, é claro que você já tem. Você já tem seu ser interior, sim. Convidado 5. Com um nome confortável? Abraham. Sim, o nome é irrelevante. A emoção é o que importa. O reconhecimento de que alguém sabe e que está transmitindo. Se nós estivéssemos em seus sapatos físicos, nós estaríamos fazendo isso o dia todo dia.
Eu consegui alguém que sabe e que está falando tudo o que sabe todo dia, o dia todo, e frequentemente eu não ouço, mas eu estou me tornando um ouvinte melhor e não estou tentando mais provar a mim mesmo e apenas me permitindo ser. Você pode se divertir com isso, você é fã de uma boa comida. Convidado 5. Como eu posso fazer uma dança melhor entre o vórtice que está em mim e o ego que me sustenta, que tem seus próprios sonhos e desejos? Bem, vórtice. Abraham, nós vamos terminar sua pergunta, mas antes da gente entrar profundamente nisso, queremos que você considere apenas uma coisa em absoluto. Em quase todos os casos, a parte que chama de ego é sua fonte de recebimento. Esse é o modo por que você se sente tão pequeno. Você já está conectado e aquela sua parte irmã está projetando ou revelando o seu ponto de vista. E você está tão sincronizado com isso que isso é a sua tradução. Então, ego, na sua forma mais fina, é você estar sintonizado e recebendo essa mensagem clara. Você não ama saber disso? As pessoas vêm tentando fazer do ego essa parte física de vocês, e essa parte também está tentando aprender seu caminho e fazer o seu caminho de volta para algum tipo de conexão com alguma coisa a mais. Mas quando você realmente se volta e percebe para você inteiro. Por isso é que Jerry queria chamar todos os livros que escrevemos e que foram processos para Jerry e Esther, ele queria chamá-los de Ajuda do Seu Ser Total e uma nova prateleira na seção de autoajuda, Autoajuda do Seu Ser Total. Convidado 5. A conexão que nós falamos é feita é um reconhecimento pelo Fernando através de uma experiência psicodélica com cogumelos alucinógenos. Abraham, frequentemente sim, porque nesse estado sem foco você se desfoca dos pensamentos resistentes e por isso permite a recepção. Dificilmente retida, dificilmente repetida. Não é uma recomendação. Nós ficaríamos gratos se fosse. Convidado 5. Sim, sou eu. Isso é uma honra para mim. Eles são incríveis. Abraham. Em outras palavras, isso ajudou você a sair do caminho, de modo que isso pôde traduzir quem você realmente é por pouco tempo. Convidado 5. Eu posso colocar a fonte aqui e agir através dela. Isso é incrível, porque a fonte está sempre colocando para cima. Abraham. Sim, todo o tempo, todo o conhecimento, todo o poder. Convidado 5. E esse é provavelmente o maior presente que eu já recebi em toda a minha vida Abraham, e ao mesmo tempo o mais natural. Chamando isso de maior presente é como se você colocasse um pouco de resistência no caminho, mas chamando de mais natural você tira a resistência. Convidado 5. Então, quando eu estou no vórtice, eu estou feliz em estar aqui. Isso é maravilhoso e eu poderia passar a eternidade lá, aqui. Abraham. Você realmente está. É só um breve momento no seu corpo físico que você está dando, pensando e reclamando um pouco. Convidado 5. E os humanos dizem, ei, e quanto às suas esperanças e sonhos e sobre suas aspirações? Abraham. Essas pessoas são o foco que coloca mais coisas em seu vórtice, porque esse contraste certamente ajuda. Sem esse lado humano, às vezes desconectado, não haveria o pedir que causa a expansão e a evolução das espécies. Isso é realmente uma coisa boa. Em outras palavras, se você não for pela guerra, a paz não poderá ser assegurada. E se não formos pela doença, a saúde não poderá ser assegurada. Em outras palavras, uma população doente faz uma geração futura saudável. Isso é sobre a evolução das espécies. Convidado 5. Então, o ego tem sido um artista nessa vida, e o vórtice é normalmente o artista, realmente, e o vórtice cria algo maravilhoso. Abraham. Quando o artista cria o vórtice, isso se torna muito bonito. E agora, o alinhamento do artista no vórtice, para ser traduzido dentro de sua vida material, na sua tela, na sua argila. Convidado 5.
E aí meu ego fala, não deseje isso, não faça isso, não jogue isso, não diga isso, porque senão vai ser um tabu, vai ser muito vórtice. Abraham, bem, você tem que criar para a sua satisfação e não para a aprovação ou desaprovação dos outros, porque a maioria deles nunca poderia entender a tradução do seu vórtice de qualquer forma. Essa é uma boa hora para um intervalo.